Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 1º de fevereiro de 2018. Ativistas tentam tirar menino Jesus de presépio no Vaticano. Ativistas do movimento feminista Femem foram detidas nesta segunda-feira 25, no Vaticano, após tentarem tirar uma representação do menino Jesus do presépio da Praça São Pedro. O episódio aconteceu por volta de 10 horas horário local, antes da bênção de Natal do Papa Francisco. As duas ativistas são ucranianas, e uma delas estava com o torso nu, a que tentou levar a figura de Cristo. Ela se atirara sobre o presépio aos gritos de "Deus é mulher", slogan que também estava escrito em suas costas. O caso é acompanhado pela Divisão de Investigações Gerais e Operações Especiais DIGOS da Polícia de Estado da Itália. A criação do mundo, segundo a mitologia grega, se deu por uma série de mitos que explicam o surgimento de todas as coisas existentes. Inicialmente todas as coisas tinham o aspecto que se dava ao nome de caos, que era uma densa escuridão e um imenso vazio sem começo nem fim. Dele surge Gaia Terra, Eros atração amorosa, Tártaro escuridão primeva, Érebo escuridão profunda, dentre outros. Sem intermédio masculino, Gaia deu à luz Urano, que então a fertilizou. Dessa união entre Gaia e Urano, nasceram primeiramente os titãs, 6 homens e 6 mulheres: Oceano, Céus, Creus, Hiperião, Japeto, Teia Reia, Temis, Mnemosine, Febe, Tétis e Cronos, e logo os Ciclopes e os Hecatônquiros. Contudo, Urano, sabendo do poder de seus filhos e com medo que lhe derrotassem, não permitiu que saíssem do interior de Gaia e assim permaneceriam obedientes ao pai. Porém, com a ajuda da mãe, que produziu de suas entranhas uma foice, Cronos cortou as genitais do pai e lançou-os ao mar, não possibilitando Urano procriar novamente. Todavia o esperma que caiu dos genitais produziu Afrodite, deusa do amor, ao mesmo tempo que o sangue de sua ferida gerou ninfas, espíritos da natureza. Após libertar os irmãos do interior de Gaia, Cronos se torna o rei dos titãs com sua irmã e esposa Reia. No entanto, tornou-se tão perverso quanto o pai. Com Reia procriou os primeiros deuses olímpicos: Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus, mas logo os devorou pelo medo de que algum deles o destronasse. Mas Zeus, o filho mais novo, com a ajuda da mãe que deu a Cronos uma pedra embrulhada, que a comeu pensando ser Zeus. Assim o filho travou uma guerra contra seu pai, cujo vencedor ganharia o trono dos deuses. Com a vitória de Zeus, Cronos e outros titãs são condenados à prisão no Tártaro, depois de obrigar o pai a vomitar seus irmãos. Depois dessa condenação, vários outros seres e deuses surgiram. Aqui nós percebemos que num primeiro momento é o Criador confundido com os fenômenos da natureza. Por não compreendê-los, e por algo dizer aos homens que por trás destas manifestações havia uma inteligência que as dirigia, imaginaram eles se tratarem do próprio Deus. Avançando um pouco mais, o homem distingue o fenômeno de seu Criador, todavia ainda bem atrasado em compreensão, imagina para cada manifestação um Deus. É o politeísmo. Ao examinar as Escrituras, 2 fatos ficam bem claros. Primeiro, Deus é espírito e não possui características humanas ou limitações. Segundo, todas as evidências encontradas nas Escrituras concordam com o fato de que Deus se revelou à humanidade na forma masculina. Como João 4:24 diz, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Já que Deus é um ser espiritual, Deus não possui características humanas físicas.
No entanto, às vezes a linguagem figurativa é usada nas escrituras para descrever Deus com características humanas. Isso é chamado antropomorfismo. Antropomorfismo é apenas uma forma que Deus, um ser espiritual, usa para comunicar certas verdades sobre sua natureza à humanidade, seres físicos. Já que o homem é um ser físico, o homem é limitado na sua capacidade de compreender as coisas que vão além do reino físico. Antropomorfismo na Bíblia ajuda o homem a entender quem Deus é. Parte da dificuldade vem ao se examinar o fato de que o homem é criado à imagem de Deus. Gênesis 1, 26, 27 diz: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que isso significa é que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus, pois eles são mais magnificentes do que o resto da criação. Eles, como Deus, têm uma mente, vontade, intelecto, emoções e capacidade moral. Animais não possuem essa capacidade moral e também não possuem um componente material como o resto da humanidade possui. Gênesis nos diz que quando o homem foi criado por Deus, Deus o criou à sua imagem. A imagem de Deus é o fator espiritual que apenas o homem possui. Deus criou o homem para ter um relacionamento com Deus. O homem é a única parte da criação projetada para esse propósito. Jesus Cristo se referiu a Deus como Pai várias vezes, e em outros casos usou pronomes masculinos em referência a Deus. Só nos evangelhos, por exemplo, Cristo usa o termo Pai em direta referência a Deus quase 160 vezes. De interesse particular é o que Cristo anunciou em João 10, 30. Ele diz: que eu e o Pai somos um. Certamente, Jesus Cristo veio à Terra na forma de um homem humano para morrer na cruz como pagamento pelos pecados do mundo e, como Deus Pai, foi revelado à humanidade na forma masculina. As Escrituras registram vários outros exemplos onde Cristo utilizou substantivos e pronomes masculinos em referência a Deus. As epístolas do Novo Testamento de Atos e Apocalipse também contêm quase 900 versos onde a palavra Theos, um substantivo masculino no grego, é usada em direta referência a Deus. Na maioria dos casos, essa palavra é traduzida como Deus nas versões em inglês. Pesquisas históricas foram feitas por doutores da Universidade de Oxford e identificaram referências a ser a entidade feminina adorada em Israel na antiguidade, juntamente com o Deus que conhecemos. As evidências arqueológicas incluem textos antigos, inscrições, pequenos ídolos e diversos outros itens que podem ser consultados nas pesquisas de Francesca Stavrakopoulou, responsável pelas investigações. Além dessas, reinterpretações de séculos posteriores também traziam um lado feminino de Deus, como nos é sabido através de Julian de Norwich no século XIV. No livro Revelações do Amor Divino, Julian deixa bastante claro acreditar que Deus é Pai e é Mãe ao mesmo tempo, referindo-se à Trindade como a Pai, Mãe e Espírito Santo. O arcebispo de Canterbury, Anselmo do século XI, também rezava para Cristo e para a Grande Mãe, como seus manuscritos confirmam para nós. Há 161 anos coube a Allan Kardec retirar de Deus essa figura antropomórfica, com a pergunta 01 do Livro dos Espíritos: que é Deus? A resposta dos Espíritos é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
O Espírito Miramês pela psicografia de João Nunes Maia no livro Filosofia Espírita volume 1 comenta que o primeiro interesse de Allan Kardec foi saber dos espíritos quem era Deus e eles responderam dentro da maior simplicidade, mas com absoluta segurança: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não poderemos nos sentir seguros onde quer que estejamos, sem pelo menos alimentar a ideia de uma fonte criadora e imortal. O estudo sobre o Senhor nos dá um ambiente de fé que corresponde, na sua feição mais pura, à vontade de viver. Sentimos alegria ao entrarmos em contato com a natureza, pois ela fala de uma inteligência acima de todas as inteligências humanas, de um amor diferente daquele que sentimos, de uma paz operante nos seus mínimos registros de vida. O Deus que procuramos fora de nós está igualmente no centro da nossa existência, porque Ele está em tudo, nada vive sem a sua benfeitora presença. O Criador estabeleceu leis na sua casa maior, que cuidam da harmonia na mansão divina, sem jamais esquecer do grande e do pequeno, do meio e dos extremos, para que seja dado, a cada um, segundo as suas necessidades. Não existe injustiça em campo algum de vida, pois cada espírito ou coisa se move no ambiente que a sua evolução comporta, daí resulta o porquê de devermos dar graças por tudo o que nos é colocado no caminho. É justo, entretanto, que nos lembremos do esforço individual, e mesmo coletivo, de sempre melhorar, como sendo a nossa parte, para alcançarmos o melhor. Aquele que acha que tem fé em Deus, mas que vive envolvido em lugares de dúvida, com companheiros que não correspondem às suas aspirações de esperança, ainda carece da verdadeira fé, iluminada pela temperatura do amor. É a confiança que requer reparo. Assim sucede com todas as virtudes conhecidas e, por vezes, vividas por nós. Estudemos a harmonia do universo, meditemos sobre ela, pedindo ao Mestre que nos ajude a compreender esse equilíbrio divino, porque se entrarmos em plena ressonância com a criação, sanar-se-ão todos os problemas, serão desfeitas todas as dificuldades e todos os infortúnios cessarão. Somente depois disso, pelas vias da sensibilidade e pelo porte espiritual que escolhemos para viver, é que teremos a resposta mais exata sobre o que é Deus. Conhecer e amar são duas metas que não poderemos esquecer em todos os nossos caminhos. Esses dois estados da alma abrir-nos-ão as portas da felicidade, pelas quais poderemos viver em pleno céu, mesmo estando andando e morando na terra. A Suprema Inteligência está andando conosco e falando constantemente aos nossos ouvidos, em todas as dimensões do entendimento, porém, nós ainda estamos surdos aos seus apelos e passamos a sofrer as consequências da nossa ignorância. Todavia, o intercâmbio entre os dois mundos acelera uma dinâmica sobremodo elevada a respeito das coisas divinas, para a melhor compreensão daqueles que dormem, e o Cristo, como guia visível através das mensagens, toca os clarins da eternidade anunciando um novo dia de libertação das criaturas, mostrando onde está Deus e que é Deus, que nos espera, filhos do seu coração, de braços abertos. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de fevereiro, por Feijão.